Seguindo aqui no capítulo 5, livro do professor João Colenda, página 141, nosso livro de Geografia Bíblica. A gente vai estar concluindo esse capítulo para entrar no capítulo, na unidade 4, né? E esse capítulo 3, esse capítulo 5, ele vai tratar da expansão do cristianismo na Terra. Vai falar sobre as viagens missionárias de Paulo, as três importantes viagens missionárias que Paulo fez, e vai falar também da sua última viagem como preso para Roma, e lá ele morre. Para falar sobre isso, né, eu vou falar aqui alguns pontos da biografia deste que, para mim, sem dúvida nenhuma, na minha opinião, depois de Jesus Cristo, é o maior nome do cristianismo de todos os tempos. Paulo, sem dúvida, foi o grande nome do cristianismo, né? Aonde naquele momento a igreja caminhava debaixo de uma situação muito triste, era muita perseguição, aonde muita coisa estava acontecendo. Nós aprendemos recentemente sobre o último império, né? O Império Romano, e o que está acontecendo aqui agora na igreja primitiva, o que está acontecendo nesse período, era o Império Romano que estava dominando, né? Então era muita perseguição, era muita morte, era muita crueldade, né, com os cristãos, e tudo isso estava acontecendo nesse momento. E aí Deus ele vai levantar um homem. E interessante que quando Deus ele precisa de alguém num tempo de crise, isso aconteceu lá com os juízes, aconteceu com os profetas, e aconteceu aqui agora também, né, na igreja primitiva com Paulo, quando Deus precisa de levantar alguém num tempo de crise, um tempo de dificuldade, como era naquele tempo, um tempo de grande perseguição, onde o imperador ele perseguia cruelmente a igreja, né? Nós aprendemos muito sobre isso. Deus ele não vai criar uma estratégia, Deus não vai usar um método diferente, não. Deus vai levantar um homem. E esse homem é Saulo de Tarso, né? Saulo ou Paulo. E aí eu quero começar aqui, como eu fiz essa pergunta ontem para os alunos na nossa aula. A pergunta é: Deus muda o nome de Saulo para Paulo? Deus ele muda o nome de Saulo para Paulo? Afinal, nós já ouvimos muito isso, né? Afinal de contas, nós já ouvimos muito isso, muitas pregações, muitos hinos, né? Que fala que Deus mudou o nome de Paulo, Jesus mudou o nome de Paulo. E na verdade, não. Inclusive, nós temos um hino na nossa harpa cristã, de número 196, que é um hino muito bonito, diga-se de passagem, né? Que Saulo foi transformado em um Paulo, hino 196, um hino maravilhoso. Mas ali, por licença poética, né, se permite fazer algumas afirmações que não são 100% bíblicas, mas que, para dar rima àquela poesia, se é permitido, desde que não seja prejudicial às doutrinas fundamentais da salvação. Então, se não traz malefícios doutrinários, se não entra em choque com a doutrina da salvação, se não é prejudicial referente às doutrinas da salvação, é permitido por licença poética, para que haja alguma rima, né, na poesia, é permitido, e é o que acontece ali no hino 196. Mas, na verdade, Deus ele não muda o nome de Saulo para Paulo, como ele mudou o nome de Pedro, né? Pedro teve o nome mudado, Pedro sim teve o nome mudado. Abraão teve o nome mudado, Jacó teve o seu nome mudado e tantos outros, né? Sara teve o seu nome mudado e tantos outros. Então, ele era chamado Saulo e também Paulo. Isso nós vamos ver isso lá em Atos 13:9. Eu quero que você leia, nós lemos isso ontem em sala de aula, né? Atos capítulo 13, versículo 9. Também Saulo, que tem por nome Paulo, ou seja, é uma pessoa só. Saulo é a forma helenista, é a forma grega, né, do nome Saul,
né, da onde que deu origem a Saul, o benjamita, até então mais famoso, né? Antes do apóstolo Paulo era Saul, o primeiro rei de Israel. E o seu pai, querendo homenagear o primeiro e o mais importante nome da tribo de Benjamim, coloca o nome no seu filho de Saulo, né? Saul, né? Então, Saulo é nome de batismo, né? Saulo é nome de batismo. Já Paulo também tinha sua cidadania romana, que era adquirida pelo seu pai, foi adquirida pelo seu pai. Com isso, ele era hebreu e também era romano ao mesmo tempo. Saulo é nome hebreu, já Paulo é nome romano, é nome latino, né? Que significa, inclusive, Paulo significa pequeno. Portanto, Paulo e Saulo são nomes diferentes para a mesma pessoa. Quero que vocês leiam Atos capítulo 13, versículo 9. Saulo, que também tem por nome de Paulo. Muito bem, já aprendemos até aqui que Saulo e Paulo são as mesmas pessoas. Saulo é nome hebreu e Paulo é nome latino, nome romano. Então, Deus não muda o nome de Saulo para Paulo, tá certo? Seguindo, né, toda a base doutrinária do cristianismo, ela sai das mãos de Paulo. Tudo que nós temos hoje como base do cristianismo foi dado por Deus através de Paulo, do apóstolo Paulo. E Paulo foi o responsável, né, por introduzir toda a base doutrinária que norteia, né, que dá o norte na nossa vida cristã aqui na Terra. Isso com relação ao cristianismo, com relação ao ser cristão. Aliás, em Atos capítulo 11, 26, foi a primeira vez, está escrito isso, Atos 11, 26, foi a primeira vez que os discípulos do Senhor foram chamados de cristão. Interessante que cristão, a palavra cristão significa pequenos Cristo, ou seja, se nós nos consideramos cristãos, automaticamente nós precisamos ser parecidos com Cristo, ou seja, pequenos Cristos. Isso é muito interessante. Está lá em Atos 11, 26, a primeira vez que os cristãos foram chamados cristãos. Então, não dá para falar desse homem em poucas palavras, né? Haja visto que a vida de Paulo ela é tema de dissertação de faculdade, de volumes grandes, né, de fatos que acontecem. Mas aqui nós vamos deixar aqui um resumo da sua biografia, da biografia do apóstolo Paulo. Seguindo mais adiante, lembrando que nós estamos estudando o livro de Geografia Bíblica do pastor João Colenda. Há muito contexto, há muitos fatos históricos também no nosso livro. Aqui é um resumo da aula. Seguindo o nosso comentário, eu quero falar aqui alguns fatos relevantes que aconteceram na vida de Paulo. Primeiro deles, né, Paulo era natural de Tarso. Quando fala Saulo de Tarso, Tarso não é sobrenome. Tarso era a cidade onde ele era nascido, uma cidade importante ali no contexto, naquele momento do Império Romano. E a história diz que ele era de Tarso, né, uma cidade importante do Império Romano, e nós vamos ver, né, fato relevante na vida desse grande homem, que ele estudou com Gamaliel, né? Ele estudou com Gamaliel. Paulo foi instruído, foi ensinado para tornar-se um grande religioso, um grande rabino. O avô de Gamaliel, um rabino muito importante chamado Hilel, né? Hilel foi o grande expoente do judaísmo ali naquele momento, um grande intérprete da lei, um rabino respeitadíssimo, um mestre dos mestres. Ele era considerado um mestre dos mestres. E ele formava muitos discípulos. Os seus discípulos chamavam talmidis, né? Nessa época, ser aluno de Hilel era alto prestígio. Ser aluno de Hilel era coisa de prestígio, né? Era uma escola prestigiada. E da linhagem de Hilel saiu seu neto, chamado Gamaliel, né? Outro grande expoente, né, do judaísmo.
E Gamaliel aqui é o grande nome da religião judaica no contexto bíblico, né? Que conseguia, quem conseguia uma vaga na escola de Gamaliel tinha o futuro certo. Era como você estudar hoje em Harvard, lá nos Estados Unidos da América, a faculdade mais cobiçada do planeta, né? Então, estudar na escola de Gamaliel era certeza que tinha o futuro certo. E Paulo, ele entra na escola de Gamaliel e ele vai ser mentorado por Gamaliel. Nós vamos ver uma história interessante lá em Atos capítulo 5, versículo 33 a seguir, o julgamento dos apóstolos. Os apóstolos estão presos, vão ao Sinédrio, vão ser julgados, né? Sendo considerado falsamente de estar blasfemando contra Deus, né? Uma falsidade. E Gamaliel, num dado momento, ele apresenta no discurso, ele levanta a mão e ele começa a fazer um discurso persuasivo. E ele recomenda ali ao Sinédrio a moderação no tratamento dos apóstolos. E alguns intérpretes conseguem, né, entender que esse fato reflete no temperamento que Gamaliel tinha de ser muito equilibrado e muito sábio. Então Paulo, ele foi preparado, né, por Gamaliel para ser um grande rabino, um grande doutor da lei. Depois leiam lá o fato em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do versículo 30 até o 40, que conta essa história da intervenção sabiamente de Gamaliel. Então, Paulo foi preparado para ser rabino, para ser mestre, para ser doutor da lei, ser conhecedor da lei. Segundo ponto relevante que acontece na história de Paulo era que Paulo ele era um fariseu convicto. Nós sabemos que ele era de uma facção religiosa, o farisaísmo. Atos 23 e versículo 6, Paulo mesmo diz que ele era fariseu. E muito extrema, né? Paulo ele era um extremista religioso, era zeloso e por causa desse zelo, desse excesso de zelo, ele se tornava muito extremista. Nós vemos isso, né, na história de Estevão, Atos capítulo 6, o primeiro diácono da igreja. Por que Estevão foi morto? Por que Estevão foi morto? Qual foi o crime que Estevão praticou? Simplesmente Estevão foi detido pelas autoridades judaicas naquele momento, levado diante do Sinédrio, né, que o Sinédrio nós já aprendemos, é a Suprema Assembleia de Jerusalém, onde ele foi condenado por blasfêmia, sendo sentenciado a ser apedrejado, Atos capítulo de número 9, capítulo número 8. Estevão foi morto por causa da sua pregação, né? Mas o lindo é que quando ele estava sendo apedrejado, Estevão ele perdoa os seus inimigos, né? Perdoa os inimigos de Estevão. E a mensagem de Estevão era essa, ele enfatiza a rejeição de Jesus, enfatiza que Jesus foi rejeitado pelos líderes religiosos naquela época, dos judeus, que a crucificação como um ato de injustiça, né, fizeram com Jesus a crucificação como um ato de injustiça. E além disso, Estevão, ele acusa o Sinédrio, de ser um povo de dura cerviz e de incircunciso coração e de ouvido. Fala para eles, olha, vocês são doutores da lei, vocês são incircuncisos de coração e de ouvido. Ou seja, vocês são teimosos, vocês são insensíveis à mensagem de Deus. E isso custou a vida de Estevão. E quem consistiu na morte de Estevão? O apóstolo Paulo. Zeloso, extremo, fariseu, extremista e muito zeloso. Entrava nas igrejas, arrastava os crentes, fechava os cultos, dava ordem para matar, para bater e para prender. Então, Paulo ele era fariseu e muito extremo, né? Extremista. Em terceiro lugar, fato relevante da vida de Paulo, era que Paulo era construtor de tendas. Isso, Paulo fazia tendas para habitação. Naquele tempo não tinha casa de tijolos de alvenaria, né?
habitações eram casas, eram tendas. E Paulo ganhou muito dinheiro naquela época, na chegada do Império Romano no poder, né? Fabricando tendas e fornecia essas tendas, né? A todos os soldados ali, os romanos que estavam vindo, né, para a Judéia, para conquistar, para tomar, para se estabelecer. E Paulo ele ganha muito dinheiro, porque naquela época a moradia deles eram tendas. E ele herda isso do pai, né? A herança do seu pai também fazia tendas e ele começa a fabricar tendas também. Então Paulo era um grande fabricante de tendas, fabricante de barracas. Para nós hoje seria um pedreiro, né? Um construtor, um mestre de obra construindo casas. Só que naquela época não tinha alvenaria, não tinha cimento, não tinha tijolos, não tinha o que a gente tem hoje. Então eles habitavam em tendas. Naquela época de batalha, os soldados romanos, nós aprendemos isso no Império Romano, né? Viajava de uma ponta na outra, né? Vinha de uma ponta e ia na outra e ia conquistando tudo. E nós até estudamos isso no Império Romano, que eles acampavam, né? Eram viagens feitas a cavalos, não tinha carros naquele momento, não tinha avião, era feita a maioria das vezes a cavalo, quando não se era cavalo, navios, né? E eles acampavam, né? Eles acampavam nessas tendas. E o que protegia eles do orvalho, do relento, da noite e da madrugada, eram essas tendas. Então, Paulo era um grande fabricante de tendas. Você pode ver isso lá em Atos 18, versículo 3. E o quarto fato relevante na vida do apóstolo Paulo, desse que é o maior nome do cristianismo, depois de Jesus Cristo, é que ele encontra com Jesus. Isso, Saulo, ele caminha de Damasco, a caminho de Damasco, ele encontra com Jesus e Paulo estava indo justamente combater contra os cristãos, quando Jesus aparece até ele. Outro fato importante que a Bíblia não fala e a gente se ouve muito, né? E às vezes por herança a gente aprende isso por herança, mas isso a Bíblia não conta isso. Podem ler lá em Atos 9, que ele não cai de cavalo e também que não era meio-dia. Então, esse fato de que ele caiu do cavalo, de que era meio-dia, a Bíblia não registra isso, né? Atos 9 vai registrar o grande encontro que ele tem com Jesus e esse encontro vai mudar toda a vida de Paulo e vai mudar a minha vida e vai mudar a sua vida também, né? Interessante que esse encontro ele se estende na vida de Paulo e na nossa vida também hoje, né? Paulo, o apóstolo, considerado o apóstolo dos gentios, pois ele, Paulo, será, né, viria a ser e foi o maior porta-voz aqui na terra do nome de Jesus. Em Atos capítulo 9, do versículo 1 a 15, vai contar toda essa história. Importante é que Jesus encontra com ele e a Bíblia diz que ele vê uma luz do céu. Ele vê uma luz do céu, ele cai por terra. Não fala que ele caiu do cavalo. A Bíblia fala que ele cai por terra. Então o cavalo aí, não existe o cavalo na história. E ele ouve uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele diz: quem és tu, Senhor? E aí ele fala: eu sou Jesus a quem persegues. Ou seja, eu aprendo com isso que quando alguém me persegue, alguém for te perseguir, não está perseguindo você, está perseguindo Jesus, não está perseguindo a igreja, porque a igreja ela é de Jesus. E Jesus fala para ele: por que me persegues? Eu sou Jesus a quem tu persegues, né? Aquele encontro, naquele momento, muda a história de Paulo e muda a nossa história também. A nossa história começa a ser mudada ali no encontro de Paulo, né? Nós fazemos parte disso. Pois bem, ele vai ser chamado a ser apóstolo dos gentios. O que é gentio? É todo mundo que nasce fora do território judaico, do território de Israel, são considerados gentios. Ele vai romper as fronteiras e o evangelho vai chegar na Europa, vai chegar na Itália, vai chegar na Espanha e depois chega na Suécia
né? Entra na Europa, toma a Europa, chega na Suécia convertem lá dois jovens suecos, né? Daniel Berg e Gunnar Bring, chega nos Estados Unidos, chega no Brasil e chega aqui na cidade de Vazante, chega até nós, né? Tudo por conta de uma atitude do grande apóstolo Paulo. Aqui em Vazante também chegou o evangelho, graças ao encontro que Paulo ele tem com o Senhor. E chegou até aqui nós, ou seja, nós somos escolhidos por Deus, nós fomos escolhidos por Deus e sem dúvida nenhuma, Paulo é o grande responsável de introduzir o evangelho a todos os gentios, a todos os que não são judeus, e nós fazemos parte desse povo que também não é judeu. Essa é uma biografia muito breve, né, de alguns fatos relevantes da vida desse apóstolo, que para mim é o maior nome do cristianismo de todos os tempos. Muito bem, vamos entrar agora nas questões das viagens missionárias de Paulo. Página 142 vai começar a falar sobre as viagens missionárias de Paulo. E a primeira viagem missionária de Paulo, mencionada na Bíblia, ele vai à direção a Chipre, né, uma ilha no Mediterrâneo, uma ilha que media mais de 200 quilômetros de comprimento por 80 de largura, uma ilha grande, né, uma maior ilha ali do Mediterrâneo. Ele está em Antioquia e ele vai para o Chipre. Dali ele começa a percorrer ali outras cidades, né, Pafos, Pergo, Listra, Antioquia da Pisídia, Icônio, e ele volta para Antioquia. E quem está acompanhando Paulo naquele momento, na sua primeira viagem, era Barnabé, né? Quando eles ali, tendo orado e jejuado, Atos capítulo 13, disse o Espírito Santo: apartai-me para mim a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Naquele momento ali, o próprio Espírito Santo aparta Barnabé e a Saulo para a obra. Imediatamente começa ali, versículo seguinte, começa a primeira viagem, eles embarcam para a primeira viagem missionária. E nessa primeira viagem está Paulo e está Barnabé. E eles levam também João Marcos, o mesmo João Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos, o terceiro evangelho que nós temos, né? Então, na primeira viagem missionária, eles vai viajar os dois, Barnabé e Paulo, e também vão levar João Marcos, né? Já na segunda viagem missionária, na primeira viagem eles não vão tão longe, eles vão ali mais perto, e eles voltam para Antioquia. Já agora, na segunda viagem missionária de Paulo, como nós vemos nos mapas, né? Eu coloquei os mapas no grupo para os irmãos verem e acompanharem, né, toda a rota que foi feita. Já na segunda viagem, Paulo já vai mais longe um pouco, né? Dá para ir um pouco mais longe. Ele vai desde a Ásia até lá na porta da Europa. E com ele, agora vai Silas e vai Timóteo. Pois acontece na segunda viagem uma discussão entre Paulo e Barnabé. Tudo por causa de João Marcos, né? Aí Paulo não queria que João Marcos fosse. Barnabé queria levar João Marcos. E Paulo falou: não, você não vai levar João Marcos porque ele nos abandonou na primeira viagem. E ali começa uma discussão entre os dois. Começa uma discussão por conta que João Marcos ele abandonou eles na primeira viagem. Paulo não aceita, Barnabé quer levar. Por causa disso há uma discussão entre os dois. Barnabé então diz para Paulo: então eu sigo com João Marcos para uma região e você segue para outra. E graças a Deus, né, que Barnabé não desistiu de João Marcos, né? Barnabé não desistiu de João Marcos. Se Barnabé talvez tivesse desistido de João Marcos, nós não teríamos hoje o terceiro evangelho da Bíblia, né, que foi escrito por Marcos, né? Esse João Marcos que abandonou Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária. E aí dá aquela confusão entre os dois,
e graças a Deus que Barnabé ele não joga fora João Marcos, ele acredita no potencial de Marcos e leva João Marcos para outra religião. E aí nós vamos ver, né, que vai acontecer aí muitas coisas. A Bíblia diz que ele escolhe Silas e eles vão, né, de Jerusalém. Agora eles partem de Jerusalém para Antioquia, da Síria, segue para Derbe, segue para Icônio, segue para Troade. E aqui em Troade é onde Paulo vai ter aquela visão, né? Aquela visão. Eu expliquei antes para os alunos a diferença de visão e a diferença de sonho. Sonho, você está dormindo, apagado, desligado, está dormindo. E visão, você está acordado e você desliga desse mundo acordado e você tem aquela visão. E Paulo tem uma visão, que um homem aparece diante dele em visão e diz para ele: Paulo, passa a Macedônia e nos ajuda. Isso está registrado lá em Atos 16, versículo 9. Sonho, dormindo. Visão, acordado. Beleza? Sonho quando eu estou dormindo. Visão quando eu estou acordado. Joel diz que nos últimos dias os velhos sonharão sonhos, os jovens terão visões. Ó, sonho, dormindo, visão, acordado. Então ele toma, depois dessa visão, ele toma o navio em Troade e ele vai para Filipos. Sim, ele vai para Filipos. E ali ele começa a pregar em Filipos. Ele conhece Lídia, a vendedora de púrpura. Naquela época não tinha cores, né? Os tecidos não tinham cores. Nós aprendemos que o comércio naquele tempo ele era produzido, né? Ele era forte no comércio, a tecelagem, a fiação. E quem tinha dinheiro, condição, conseguia tingir, né, ali o seu pano para fazer uma cor diferente. E a Bíblia diz que Lídia era vendedora de púrpura. Púrpura era um molusco que dava na beira da praia, ela extraía ali aquela cor e fazia várias cores e vendia essas cores para as pessoas colorir os seus tecidos, suas roupas, né? E Paulo conhece Lídia. Deus vai começar a fazer sinais e maravilhas ali, pelas mãos de Paulo, ali em Filipos, mas vai acontecer o fato de que eles são presos, são espancados, tudo por causa daquela menina que adivinhava, e que a Bíblia diz que ela dava muito lucro aos seus senhores. O carcereiro, vai acontecer que o carcereiro ele vai ser salvo, né, na prisão. Deus vai mandar um terremoto ali na prisão, vai abalar a estrutura da prisão. Ele vai tentar se matar porque a guarda dos presos estava sobre ele. Vocês conhecem muito bem a história. Tudo acontece ali naquela região de Filipos, porta da entrada da Europa. Mas o que tem a ver isso com nós? O que tem a ver isso comigo? Tem muita coisa, muita coisa. A conversão de Paulo tem tudo a ver comigo e com você. A pregação de Paulo em Filipos tem tudo a ver conosco. Aquele homem que apresenta na Macedônia e pede, passa a Macedônia e nos ajuda, apresenta na visão e pede para ele passar a Macedônia e ajudar, que tem tudo a ver comigo e tudo a ver contigo. Acontece que no meio do caminho, eles encontram Timóteo, eles levam Timóteo junto com eles. Nós vamos ver aí esse fato sendo narrado no capítulo 15, 16, 17 e 18, que trata sobre a segunda viagem missionária de Paulo. E ali ele entra na porta da Europa. Então ele vai, faz uma viagem bem mais longa, passa por Tessalônica, passa por Bereia, lá onde que os cristãos, tudo que Paulo ensinava, eles iam conferir para saber se Paulo estava falando aquilo que era certo. Eles passam por Bereia, passam por Atenas, passam por Corinto, passam por Éfeso, ou seja, cidades muito conhecidas de todos os leitores da Bíblia. E aí ele volta para Jerusalém. Ele dá o relato de toda a sua viagem para o pastor Tiago, né, o irmão de Jesus, que era pastor da igreja, naquele momento, da igreja primitiva. Ele passa todo o relato para Tiago, que era o pastor da igreja primitiva ali em Jerusalém. Tiago fica muito feliz com que
Deus estava fazendo, com o que Deus tinha feito e com os resultados que Paulo trouxe da terceira viagem missionária. Há muitas coisas que acontecem nessa terceira viagem missionária, coisas maravilhosas, milagres, né? Experiências, testemunhos de vida e de vitória. Vamos ler lá Atos capítulo 15, 16, 17, 18, que vai nos dar a dimensão aí dessa segunda viagem. Chega então a terceira viagem missionária. Já agora ele sai da região da Macedônia, vai para a região da Macedônia, vai em Éfeso de novo, vai em Mileto ali na Itália. E aí Paulo vai levar Timóteo. Silas já não vai mais na terceira viagem, vai Timóteo e vai Aristarco. Isso, Aristarco, um grande companheiro de Paulo, fiel amigo de Paulo. Vai Gaio também e vai outros. Então vai Timóteo, Aristarco e Gaio. E a Bíblia diz que outros. Em Atos 18, 19, 20 e 21, vai tratar dessa viagem, que é a terceira viagem missionária de Paulo. Desta vez, meus irmãos, ele vai partir da Antioquia. Ele vai passar em Tarso, Derbe, Icônio, até chegar em Jerusalém. Sem dúvida, estas viagens foi de muita contribuição para que o evangelho fosse expandido, disseminado no mundo. Chegou na Europa, chegou na América do Norte, chegou aqui no Brasil para nós, né? Chegou até aqui para nós. Por causa disso, o evangelho chega na Europa, chega na Suécia. Na Suécia, a Europa é inflamada, a Suécia também ela é inflamada pelo Espírito Santo. Vão aceitar a Jesus dois jovens suecos, Daniel Berg e Gunnar Wingre. Esses jovens, inflamados pelo Espírito Santo e com uma chama missionária, eles vão a uma conferência que estava acontecendo nos Estados Unidos da América, lá por meados do ano de 1904, 1905, e nessa conferência eles recebem de Deus, né, uma visão de um país de língua portuguesa por nome de Belém do Pará. Eles vão a uma biblioteca, procuram um mapa e eles vão ver que essa cidade chamada Belém, de língua portuguesa, está no país chamado Brasil, e eles embarcam para cá. E o que esses homens chegando aqui, eles pregavam? Pregavam Jesus Cristo, salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo. Então, o evangelho chega até nós através deles, né? E Paulo, ele nessa terceira viagem missionária de Paulo, ele vai realizar todos esses feitos. E aí aqui fica assim precisamos deixar muito bem claro a importância desta que foi a terceira viagem missionária de Paulo. Essa terceira viagem missionária dele, ele entra dentro da Europa, e na Europa, a Europa ela é sacudida pelo poder de Deus. Na Europa, o evangelho chega até a Suécia. Na Suécia, esses dois homens que são os pais da nossa igreja convertem, e no mover do Espírito Santo que estava acontecendo naquele momento, eles então partem para os Estados Unidos, e a história diz que lá estava acontecendo uma conferência missionária, e lá eles são pegos, né? O Espírito Santo aparta esses dois, Daniel Berg e Gunnar Wingre, assim como o Espírito Santo apartou Barnabé e Saulo lá em Atos 13, aparta Daniel Berg e Gunnar Wingre, e eles embarcam para o Brasil, uma terra que eles não conheciam, sem ter parentes, sem conhecer direito a língua, e eles vêm para o Brasil, desembarcam em Belém do Pará e começam a pregar que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, que breve voltaria e levaria para o céu. Essa era a mensagem deles. Vamos tomar aqui uma aguinha
Essa foi a aula de ontem e agora eu vou estar falando da última viagem, né, do apóstolo Paulo, que é a viagem que ele faz até Roma, já como preso. Ele vai para Roma e lá ele é sentenciado à morte. Vamos tomar uma água. Essa é um resumo do comentário da aula ministrada aos alunos no dia de ontem, né, dia 10 de junho. E agora eu vou estar comentando com os irmãos o restante do capítulo 4, que vai tratar da quarta viagem de Paulo, que é a viagem dele para Roma.